Amigos, hoje vamos reagir a um vídeo da nossa querida Olga, que muitos já conhecem como a Russa do Brasil ou Nossa Brazuça. Ela passou um tempo em Portugal, conviveu com portugueses, conversou, observou, pesquisou e voltou para o Brasil com uma visão muito clara da realidade dura que muitos enfrentam em Portugal. E já deixo claro, não é culpa dos brasileiros, povo que eu e ela amamos profundamente, mas sim de um sistema que está tornando cada vez mais difícil viver em Portugal. Estamos falando de salários baixos, aluguéis caríssimos, desemprego e falta de perspectivas. Então vamos juntos reagir a essa realidade. A Portugal que conhecíamos já desapareceu. E a de hoje está mudando diante dos nossos olhos. Algo profundo está transformando o país. E hoje, sem fofocas nem opiniões subjetivas, eu trouxe para vocês números concretos e pesquisas que vão surpreender. Depois de viver um tempo agora em Portugal e fazer amizade com portugueses, ouvi muitas histórias e a maioria delas está de longe de ser positiva. Tenho certeza que você vai querer escutar. Nesse vídeo vamos entender se existe o futuro para os portugueses. Portugal está mudando diante dos nossos olhos e essa é uma realidade que não podemos ignorar. Sabe aquela imagem romântica que muitos têm de Portugal? Um país tranquilo, seguro, repleto de história e tradição? Bem, existe outro lado dessa história que precisa ser contado. Conversando com diversos portugueses, tenho ouvido relatos que revelam uma realidade bem diferente. Não são histórias que vêm de fora, de pessoas que apenas passam pelo país. São experiências reais, compartilhadas pelo próprio povo português, que vive o dia a dia dessa transformação. É importante entender que todo o país passa por mudanças, e Portugal não é exceção. Mas o que torna essa situação especialmente relevante é como essas transformações estão afetando a vida dos portugueses de forma tão profunda e rápida. Se você se identificou com esse tema, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos sobre a realidade portuguesa. Compartilhe suas experiências nos comentários. Sua opinião é muito importante para enriquecer essa discussão. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou brasileira, brasileira. A gente ainda não decidiu, vamos fazer um voto nos comentários. Se você topa para brasileira, escreve topo para brasileira. Ou se você é a favor da russileira, escreve tô votando na russileira. Porque vocês têm razão, porque vocês falam para mim nos comentários que Russinha que estuda português já aprendeu português, e se vocês têm razão. Mas a nova abertura para o canal eu não inventei ainda, vamos inventar juntos. Então, minha estadia em Portugal já está acabando. Daqui 2 dias eu tenho meu voo de volta para o Brasil. Já estou com muitas saudades. Mas nesse tempo todo foi muito interessante aprender mais sobre o Portugal. Se aprofundar e entender exatamente o que está rolando com esse país. Porque tem muitos mitos na internet. Tem muitos preconceitos entre as pessoas que informam para o Portugal. E foi muito legal ver com meus próprios olhos. Eu criei para vocês muito conteúdo, para vocês também ver junto comigo. Eu fiz entrevistas com próprios portugueses, o que eles falam de tanta gente brasileira vindo para Portugal, a impressão deles sobre relacionamentos entre Portugal e Brasil, influências brasileiras em Portugal e muita mais. Essas entrevistas são super interessantes, vale muito a pena assistir. Fiz uma reportagem inteira para vocês sobre os valores no mercado aqui em Portugal. E se você sempre queria entender se é caro ou é barato morar aqui, eu também super recomendo, dá para esclarecer muita coisa. E outros vídeos sobre festa Santo Antônio, festas juninas aqui em Portugal, sobre vida em Lisboa no dia a dia. Então, vamos fugir dos preconceitos e estereótipos, assista para criar sua própria opinião. Mas então, hoje a gente vai mergulhar no lado mais obscuro da vida em Portugal. Porque ele existe. Tem muita polêmica entre os próprios portugueses sobre o futuro deles aqui em Portugal. Pode ser vocês já sabem por quê. Eu trouxe uma pesquisa para vocês hoje do canal Capital Financeiro, que vai revelar agora para você muita coisa sobre o Portugal que talvez você nem imaginava. Portugal, uma das nações que mais influenciou o mundo.
e no seu auge atingiu 4 continentes. E quando olhamos todos os distritos do país a partir da maior nacionalidade presente, isso acontece. 16 distritos têm brasileiros como a maior nacionalidade. Vocês já pararam para pensar nisso? De quantos brasileiros moram em Portugal? Quantos brasileiros? Vamos entrar nos detalhes. Apesar dessa música de suspense, eu estava rolando o TikTok e encontrei essa informação aleatória. A partir daí eu fui pesquisar sobre a influência que o Brasil está tendo em Portugal e com um processo que está acontecendo agora, chamado de abrasileiramento. Adorei essa palavra. No meu mundo, aqui no nosso canal, né, eu já falava abrasileiração, esse som nasal. Mas agora vou adotar essa também. Eu sou o Guilherme, do Capital Financeiro, e durante a minha pesquisa eu descobri que as coisas vão mais a fundo e que o futuro de Portugal também está mais incerto do que nunca, graças também aos próprios portugueses. Claro. E esse mapa é apenas o início do nosso quebra-cabeças. No vídeo, o canal que ela traz lembra que Portugal já foi uma das maiores potências do mundo. Influenciou 4 continentes, espalhou a língua portuguesa, foi dono de uma marinha poderosa e até hoje a sua herança cultural está viva. Mas quando olhamos para o presente, vemos que o país não consegue sustentar o mínimo de dignidade para seus cidadãos. É doloroso pensar que uma nação que já foi tão grande esteja enfrentando salários mínimos de apenas 760 euros em 2023. Enquanto os custos básicos, como aluguel e alimentação, consomem quase tudo. Vamos voltar ao passado para entender o futuro de Portugal. No passado, Portugal já dominou pelo menos 4 continentes, se estendendo da América do Sul até o Sudeste Asiático. No seu ápice, no século XVI, a cultura portuguesa era repercutida em grande parte do mundo. Em meados daquele século, Portugal disputava entre as 5 grandes potências da época. A sua marinha era tão respeitada por ter criado um tipo de embarcação inovadora, pesando entre 100 e 400 toneladas e com 3 mastros. As caravelas portuguesas revolucionaram o mundo como nós conhecemos. Foi apenas por conta delas que em 1492, Cristóvão Colombo conseguiu chegar às Américas. E foi também por conta dessas mesmas caravelas que em 1500 Pedro Álvares Cabral finalmente chegou ao Brasil. E apesar de ser uma nação pequena se comparada aos seus vizinhos europeus da época, Portugal distribuiu o idioma português para 53 países. Inacreditável isso. Vamos dar uma olhada agora nessa mapa aqui, que está agora para vocês na tela, e pensa bem, uma nação que tive influência desse tamanho, dominando literalmente a metade do planeta Terra, hoje está desaparecendo. Como assim está desaparecendo? Agora você vai ver. A lusofonia, que é o conjunto de países que falam português, hoje é de 9 países que têm a língua portuguesa como oficial. Entretanto, o passado glorioso hoje está desaparecendo. A população portuguesa tem problemas com crescimento há décadas. Em 1965, a população de Portugal já decaía. Em 1969, no seu auge, caiu quase 1%. Em 1987, caiu novamente. E em 2011, o crescimento foi negativo mais uma vez. Na mesma época, Portugal não estava em uma boa situação. Afetado pela crise de 2008, a renda média dos portugueses caiu dos 17 mil dólares para a casa dos 15 mil em 2013. Foi entre 2011 e 2016 que Portugal viveu uma das suas grandes crises, e aconteceu o efeito contrário do que acontece hoje em dia. A quantidade de imigrantes chegando a Portugal era bem menor, e muitos portugueses emigraram para países muito mais ricos, como França, Reino Unido, Alemanha e outras nações da União Europeia. A partir de 2019, a população de Portugal voltou a crescer e em 2021 bateu recordes de crescimento. Mas se olharmos mais a fundo, isso foi principalmente porque em 2021 houve um saldo migratório de 72.060 pessoas.
Ou seja, o principal fator para o crescimento de Portugal foram os imigrantes. Enquanto os imigrantes estão chegando, os portugueses estão indo embora. Mais de 2 milhões de pessoas nascidas hoje em território português vivem em outros países, ou seja, 20% de uma população de 10,4 milhões de habitantes. Vamos dar uma olhada aqui nessa imagem agora, porque ela é muito importante. Quando a gente pensa em 2 milhões de pessoas, não parece muita. Para brasileiro, 2 milhões de pessoas, o que é isso, né? Especialmente para quem mora em cidade grande, claro. Mas para um país tão pequeno como Portugal, é muita coisa. Igual para vocês, deixar like para esse vídeo é pouco, mas para mim é muita coisa. Estou falando muito sério, aliás. Quando você deixa like, o algoritmo entende que você está interessado no meu conteúdo e no assunto desse vídeo. E mais vídeos meus e vídeos desse tipo de assunto vai aparecer para você nas recomendações. Então, ó, procura esse sinal lá embaixo e clica nele. As causas são as mais diversas, mas uma é com certeza o salário mínimo. Em Portugal é de 760 euros em 2023, muito diferente da Europa Central. Muita. E os salários da França, Alemanha, Reino Unido e por aí vai. E agora é a hora de compartilhar com vocês as minhas conversas que eu tive aqui em Portugal com os próprios portugueses. Olha A nessa Olga imagem. comenta a conversa que teve com um professor português em Lisboa. Ele ganha 1.200 euros, o que parece razoável até compararmos com os preços de aluguel, que chegam a consumir 70% a 90% da renda de um trabalhador comum. Isso é insustentável. E aqui é preciso dizer, muitos culpam os estrangeiros, inclusive os brasileiros. Mas a verdade é que o problema não está em quem vem, e sim em quem governa e não resolve. O Brasil não pode ser bode expiatório da crise portuguesa. O brasileiro ama Portugal, contribui, trabalha, paga impostos e movimenta a economia. Olha nessa imagem aqui agora. Ela é mais do que verdadeira. Porque chegando de conversar com portugueses sobre a nível da vida deles aqui em Portugal, sobre como que tá as coisas, a primeira coisa que todo mundo estava citando para mim é os salários. O salário mínimo aqui em Portugal é realmente muito diferente dos salários na França, na Alemanha. E isso, obviamente, causa muito problema para os portugueses não gerais, pessoas normais. Alguém que está trabalhando na escola, alguém que está trabalhando no hospital. Eu tive uma conversa muito interessante com um português que é professor aqui em Lisboa. Ele tem por volta de 40, 45 anos de idade e não é um professor iniciante, gente. Já está trabalhando há anos. E eu só perguntei sobre o poder de compra e nível da vida dos próprios portugueses aqui e ele já chegou jogando que o salário dele é 1.200 euros. O que é bem ok aqui em Portugal para os produtos, para as compras gerais de roupa, de comida. Mas quando a gente chega de assunto de aluguel, para um homem adulto que tem família, que tem crianças, aqui a gente já entende que esse valor não é suficiente do jeito nenhum. Eu também tive a experiência de sair num rolê com um grupo de portugueses e tudo foi muito legal. A conversa foi bem leve até que a gente tocou esse assunto e eles começaram a falar dos salários. Eu achei interessante que eles não têm vergonha ou alguma timidez de falar desse assunto e cada um solta do jeito aberto quanto que ele ganha, porque a situação, como os valores do aluguéis e os salários, ela é tão difícil que chega até um nível assustador. E isso acontece a primeira vez na história inteira do Portugal. Eu vi muito bem as dores deles. Uma portuguesa naquela noite citou que ela mora bem perto do centro, em Lisboa, num prédio onde ela cresceu e ainda tá morando, e que agora ela é a única pessoa no prédio dela que é portuguesa. Que não sobrou ninguém no prédio inteiro quem estava morando ali durante a infância ou juventude dela. Metade dos apartamentos virou aluguel de curta temporada para os turistas e outra metade está alugada por estrangeiros ou nômades digitais que estão vindo para Portugal, para Lisboa especificamente, bastante. E ela estava compartilhando esse assunto que ela está naquele momento da vida que ela não sabe o que fazer, porque ela realmente ama a cidade dela, ela
queria morar em Lisboa, mas está ficando cada ano mais difícil. E não só ela, mas outros portugueses também enfrentam esse assunto de o que fazer. Continuar ficando em Lisboa, sentindo toda essa pressão do aumento dos aluguéis, preços, tudo, ou se mudar para o interior, que é uma coisa super comum agora entre os portugueses. Não Um foi relato que me chamou a atenção foi o da portuguesa, que disse ser a única moradora nativa em seu prédio em Lisboa. Todos os outros apartamentos foram tomados por aluguéis temporários para turistas ou alugados para estrangeiros. Isso mostra como a especulação imobiliária está expulsando o próprio povo português das cidades. É triste e injusto. Mas, de novo, não é culpa do Brasil. O que vemos aqui é a falta de políticas habitacionais que protejam quem é de lá. Não foi um rolê divertido, mas ele foi super interessante. A troca cultural, entender os problemas das pessoas que moram aqui, porque nenhum lugar é perfeito, né? É claro que em qualquer país tem pontos negativos ou momentos difíceis. E às vezes não tão fácil perceber eles na hora, né? Ainda bem que tem alguém para ir para Portugal e espionar e descobrir tudo direitinho. Por se tratar da União Europeia, os portugueses podem ir para qualquer lugar sem se preocupar. Então as motivações financeiras para ficar em Portugal são realmente menores. Em muitos países europeus, o custo do aluguel representa 40% a 60% do salário. Mas em Portugal pode chegar em 70% e 90% do salário mínimo. É bizarro! Às vezes um simples quarto ou um simples apartamento. As condições financeiras de Portugal não são as melhores e arrumar bons empregos é uma tarefa difícil, principalmente entre os mais jovens. A taxa de desemprego em Portugal é continuamente uma das mais altas da Europa Ocidental. E apesar da queda desde 2011, em 2023 o total da população desempregada chegou a quase 10%. A qualidade desses empregos também é uma discussão. A maioria dos trabalhos disponíveis pagam um salário mínimo. Enquanto isso, estrangeiros de diferentes nações como Brasil, Reino Unido, Índia, Paquistão e Marrocos desembarcam em Portugal. O país recebeu centenas de milhares de brasileiros entre 2016 e 2023. Algumas fontes falam de 200 mil brasileiros oficiais e outras de 400 mil contando os ilegais. É por isso que Portugal agora está passando por um fenômeno chamado de abrasileiramento, dentro e fora do país. Se no passado entrar em Portugal era algo difícil, hoje ficou muito fácil. Hoje um brasileiro pode entrar em Portugal apenas com o passaporte e ficar 90 dias como turista. Muitos deixam passar o prazo e acabam ficando ilegais, coisa que vem acontecendo cada vez menos depois que os membros da CPLP, a comunidade dos países de língua portuguesa, podem solicitar a residência permanente em Portugal. E para você ter uma ideia de quantos brasileiros estão impactando Portugal, nós vamos utilizar os relatórios oficiais da SAF. Vamos mostrar vários O vídeo também traz números impressionantes. Brasileiros já representam quase 30% dos estrangeiros em Portugal e em 16 distritos são a maior nacionalidade. Isso não significa que o Brasil esteja tomando Portugal, como alguns podem pensar, mas sim que o brasileiro encontrou lá uma oportunidade de vida, só que com salários baixos e custo de vida alto, essa terra prometida muitas vezes se mostra um grande desafio. Vamos mostrar vários gráficos diferentes até chegar nesse aqui. Começando pela quantidade de estrangeiros em Portugal, que em 2021 chegou a 700 mil habitantes. Esses são só os legais. Depois, um gráfico de nacionalidades mais representativas de Portugal. China, Angola, França, Romênia, Índia e Brasil, 29,3% em 2021. Eu já comentei aqui no canal sobre a quantidade dos brasileiros aqui em Portugal. E em comentários, algumas pessoas chegaram pra mim explicar que não é muito. E não é tanto da como você tá falando. É só 200 mil pessoas. Oxi, vixe Maria, bah. Eu não tive um dia aqui em Portugal sem encontrar brasileiros. Eu não tive uma hora sem encontrar os brasileiros. Qualquer coisinha eu tava fazendo, eu tava encontrando brasileiros. Saí pra comprar leite. Ali na fila comigo tava uma brasileira. Eu não sei explicar pra vocês. Eu vou deixar os números falar. Brasil, 29,3% em 2021. De longe, o maior.
Depois daqui, estrangeiros por continente. América do Sul, principalmente. E o que diz o relatório? Acréscimo generalizado, potencializado naturalmente pelo Brasil. Outro, população residente, 35,4% do Brasil. Outros países ficam bem abaixo novamente. Enfim, chegamos neste mapa aqui que tem 16 distritos portugueses, que tem uma população de maioria brasileiros. Os 200 mil que existem legalmente em Portugal hoje, no relatório de 2015, eram apenas 82 mil. E o Brasil está tendo um impacto muito grande vindo de fora. As crianças de Portugal até imitam o português brasileiro pelo conteúdo que consomem em redes sociais como YouTube, TikTok e Instagram. Dessa forma, a cultura portuguesa pode estar realmente se transformando. E existe uma teoria que se relaciona perfeitamente à situação de Portugal hoje, que foi criada nos Estados Unidos, chamada de Melting Pot, que diz respeito aos imigrantes que criaram a cultura americana. Apesar de pessoas de diferentes culturas e características físicas, todas iriam se misturar e, com o tempo, criar uma nova cultura homogênea. Seguindo essa lógica, o impacto que o Brasil está tendo em Portugal é realmente significativo. Poderia então estar se tornando uma espécie de novo Brasil? Bom, de acordo Os dados revelam que muitos portugueses estão indo embora, enquanto imigrantes chegam. Isso mostra que a crise não é só interna, mas estrutural. Portugal tem enfrentado décadas de baixo crescimento populacional, fuga de cérebros e salários que não acompanham a realidade da Europa. E é preciso lembrar, se hoje o Brasil envia tantos filhos e filhas para Portugal, é também porque existe um laço histórico, cultural e afetivo muito forte. Brasil? Bom, de acordo com os dados, se a imigração continuar dessa forma, é bem provável que a cultura brasileira vai estar cada vez mais presente em Portugal e realmente impactar o país. E essa mistura de culturas não acontece também só pelo Brasil. Veja bem, se voltarmos ao relatório, algumas coisas ficam mais interessantes ainda. Entre 2020 e 2021, vários distritos como Braga, Aveiro e Viseu aumentaram a população estrangeira em mais de 10% em apenas um ano. A população estrangeira de Portugal está vindo de diferentes lugares. No relatório de 2015, a Índia nem aparecia. Já no de 2021, o número de indianos cresceu para mais de 30 mil. Coisa que deve estar bem maior agora em 2023-2024. É ainda maior porque hoje. Portugal recebeu uma grande imigração de indianos nos últimos 2 anos, coisa que não aparece aqui no relatório. Diferente de muitos países europeus, não existem muitas barreiras para morar e viver em Portugal. E isso é um atrativo imenso para diversos grupos diferentes olharem para o país lusófono. Uma coisa curiosa aconteceu quando eu fiz o vídeo sobre a primeira impressão de Lisboa. Quem assistiu o vídeo vai saber do que eu estou falando. Lembra, no dia de gravação estava rolando um jogo de futebol entre Espanha e Portugal. E numa das praças da cidade eu encontrei o grupo dos torcedores portugueses. Quis dizer torcedores de Portugal, não necessariamente portugueses. Essas imagens geraram muitos comentários de vocês falando que Portugal realmente está se transformando. Porque sim, naquela grupo dos torcedores dava para ver bem fácil que a imigração da Ásia para o Portugal só está aumentando. Agora é a hora de vocês. Eu quero ouvir nos comentários a opinião de cada um. Se vocês moram em Portugal, qual que é a sua opinião sobre tudo isso? Se você já visitou Portugal e viu com seus próprios olhos, também compartilha. Eu já encontrei vários brasileiros que moram aqui em Portugal há décadas e falam que uns 10, 20 anos atrás o país era bem diferente. E o que vocês acham desse processo de abrasileiração aqui em Portugal? Não esqueça de se inscrever no canal, porque eu vi que tem gente que tá assistindo vídeos, mas não está se inscrevendo, tá por quê? Tu é tímido, né? É bem tímido. Amigos, reagindo a tudo isso, o que fica claro é que Portugal vive um momento muito difícil. A Olga trouxe dados, trouxe relatos, trouxe emoção. Mas eu quero reforçar: os brasileiros não são culpados. O brasileiro ama Portugal, valoriza a cultura portuguesa e muitas vezes é quem mais movimenta a economia local. A crise que se vê é fruto de má gestão, desigualdade e falta de oportunidades que já vinham de décadas. E agora eu pergunto para você: você acredita que Portugal tem saída para essa crise?
ou o país vai continuar expulsando seus jovens, perdendo espaço e vivendo cada vez mais de turismo e imigração? Quero ver sua opinião nos comentários.